Se você está assistindo a série Last of Us ou foi impactado nas redes sociais, né, por várias postagens aí semana após semana sobre essa série, talvez você possa não saber que essa série é baseada em um jogo. Né? Eu acho que a maioria das pessoas sabe, mas algumas pessoas não sabem. E então a série, ela tá muito bonita, tá muito bem filmada, tá muito bem dirigida, tá com um ótimo roteiro, até fazendo algumas alterações com relação a coisas que aconteceram no jogo. E hoje eu queria trazer um pouquinho aqui uma discussão sobre as pessoas que fizeram parte do conceito base. Né? Na Naughty Dog, que é a empresa que fez o jogo Last of Us, não tem uma estrutura tão básica, vamos dizer assim, de concept art, né? Então não são os concept artists que determinam tudo, né? Eles dão um direcionamento visual, mas o pessoal de environment art ou de character art também tem muita voz, assim como o pessoal de narrativa e tudo mais, vai trazer muitas coisas, né, para o jogo, mas com certeza muito do visual a gente tem a agradecer a essas pessoas que vocês estão vendo aí na tela, né? Principalmente o time de concept, claro, o diretor de arte do jogo e também esses concepts adicionais, o Chad e o Marek Ocon. Hoje eu vou falar só do time de concept principal, né? Aconselho vocês a procurarem mais coisas sobre o Chad. O Chad tem uma empresa que chama One Pixel Brush, que fez muitos dos concepts da parte 2 do Last of Us, que provavelmente vai vir aí em alguma temporada da série da HBO. Tá? Mas nós vamos falar principalmente dessas pessoas. Antes de mais nada, queria fazer um disclaimer que potencialmente vão ter spoilers. Então, se você não jogou o jogo, eu não vou falar sobre nada, a gente vai só olhar visualmente. Então, até quero que seja um vídeo não tão longo nesse sentido. A gente vai só olhar visualmente, mas tem alguns shots aí que foram traduzidos no jogo de forma bem fiel e potencialmente vão ser um spoiler para coisas que vão acontecer, principalmente coisas visuais que vão acontecer na série, tá? Então, aconselho a não seguir em frente se você não queira tomar um spoiler com relação à série. Dito isso, vamos mergulhar aqui nesses artistas, né? Eu acho que tem alguns pontos interessantes. Muitos deles eu sigo a carreira há alguns anos já, então é bem legal ver a evolução e também ver eles ganhando mais destaque, né, na mídia, né? O Last of Us ganhando mais destaque na mídia de novo. Não diria que eles, né, ganhando destaque na mídia, porque a gente acaba falando muito, né, do Neil Druckmann, que foi o criador, um dos criadores, né, do Last of Us, o jogo, e agora está como, acho que, muito próximo da produção da série. A gente escuta sobre os atores que estão fazendo, mas muito poucas vezes a gente ouve o nome, né, na mídia de artistas que trabalharam no projeto, né? E se você vê essas cenas lindas, né, de Boston e de outras regiões no filme, na série e no jogo, é por conta de algumas dessas pessoas que quebraram muita cabeça para resolver visualmente como é que isso ia funcionar, né? Como é que a planta cresce em um ambiente abandonado, né? Uma cena dessa aqui, hoje em dia ela parece super comum, a gente vê, né, muitos artistas, até quem é do meio de arte, vê muitos artistas fazerem pinturas, né, com lugares abandonados. Eles acabam sendo mais simples, vamos dizer assim. Mas como deixar isso bonito e factível também, né? Eu lembro até de uma entrevista bem legal com o próprio Aaron Lemonick, falando um pouco. Eu vou deixar vários links aqui na descrição para vocês, tanto de tutoriais que eles tenham, se você é artista ou se você é entusiasta dessas produções e tal, provavelmente você vai gostar desse material. É muito legal ver o processo deles e como vai evoluindo ao longo dos anos também, mas também muitas entrevistas falando até um pouquinho de como era, ou outros projetos que eles trabalharam e tal, muito bacana. E aí eu ouvi uma entrevista com o Aaron Lemonick falando um pouquinho sobre realmente como é que cresce um musgo, como é que cresce, né, vegetação, onde cresce, em que estruturas, em que velocidade, como é que isso vai funcionar e tal, para ser realmente fiel,
né, factível, né, pra gente acreditar realmente na série e entender que a gente, ou no jogo, no caso, que a gente tá, né, ali naquele mundo, e aquele mundo faz sentido, né. Então o trabalho deles vai desde coisas mais específicas, assim, a gente vai ver algumas cenas, como eu falei, que podem ser potenciais spoilers aí, mais pra frente, que são, que vão ditar muito das decisões visuais, né, a gente já viu algumas coisas acontecerem aí na série que são muito próximas do jogo, né, e algumas delas vieram da narrativa, vieram do concept, vieram do time, né, de criação de personagens, de criação de cenários e tudo mais. É um trabalho conjunto, né? Não vou dizer que seja essas pessoas que estão fazendo, mas muitas coisas vêm dessas produções artísticas. São peças e mais peças produzidas. Vocês olharem a One Pixel Brush que eu falei antes, né, eles têm uma produção gigantesca para o Last of Us Part 2. Então vale muito a pena dar uma olhada, né? É realmente um conteúdo muito bacana, tá? Próxima pessoa que a gente vai ver é o Maciej Kuchara, que eu já também ouvi algumas entrevistas falando que ele é o cara que meio que ditou esse visual, né? Ele entrou na Naughty Dog na época que o jogo estava sendo desenvolvido e trouxe muito, né, dessa evolução, até com o uso de fotografia para chegar nesses visuais bem realistas, mais artísticos. Eu acho que essa é a grande questão, né? É como deixar realista e factível, mas ao mesmo tempo ter a decisão artística, a decisão de cinematografia, a decisão, né, de iluminação que vai realmente funcionar tanto num jogo mais cinemático como é o Last of Us, como é a série Uncharted também, da própria Naughty Dog. Então ele já vem nessa linha há muitos anos aprendendo como deixar uma série mais cinematográfica, né? Um jogo, desculpa, eu vou misturar sempre, né? Jogo e série, acho que a gente tá com a cabeça louca em torno disso ultimamente. Mas eles deixam o jogo com uma cara de série, né? Então a história toda foi contada lá. Ela está sendo contada de uma forma um pouco diferente agora para a série da televisão, mas ela foi contada lá e visualmente imersiva nesse sentido, né? Então ela precisa ter esse realismo, mas ela tem muita licença artística, né, para colocar as coisas nos lugares certos, até brincar um pouco com a iluminação. Não precisa ser tão fiel, uma vez que a gente está falando de um jogo. Na série fica um pouquinho mais complicado, eles têm um pouquinho menos de liberdade, mas a gente consegue fazer muita coisa, né? O cinema tá aí para provar que dá para fazer o que você quiser, né? Se você quiser deixar até mais cartoonizado, você pode, né? E tem um monte de forma de resolver isso. Essa é uma das cenas, acho que mais famosas, assim, que o Kuchara pintou para a série. É legal ver que eles tinham que explorar todos os momentos. Então, seja essas partes visuais que a gente vê acontecer, né, a gente vê pela internet aí muitos artistas. Quem é artista já viu uma pintura com, né, um overgrowth assim, essa vegetação, né, crescendo em cima das coisas, principalmente porque os tutoriais estavam aí na época, muita gente bebendo dessa fonte, e foi um negócio que realmente foi fora do que a gente estava acostumado a consumir, né? Então, né, imagens bem realistas aí, desse mundo distópico aí, pós-apocalíptico, né? Essa imagem eu acho muito legal, eu fiz um estudo de desenho dela, tem um vídeo aqui no canal, né, mostrando um pouquinho desse processo, vou colocar também na descrição, mas é bem legal ver que eles tinham que pensar em tudo, né, nos momentos, como eu falei, grandes e os momentos pequenos, né, da narrativa como um todo. Aqui mais algumas cenas aí de, né, barricadas e portões e tudo mais, tem que ser todos elaborados visualmente para que depois sejam produzidos dentro do jogo. Como eu falei antes e repito, não é só um trabalho do Kuchara aqui, né? Isso aqui vai inspirar um time de artistas de cenário que vão trazer as suas interpretações também para esse ambiente como um todo, para ele funcionar. O pessoal de level design é muito forte também e acaba blocando, né? Tem até um processo que é um pouco invertido, né? Você pega o pessoal do design, eles blocam isso com coisas, formas geométricas bem simples, né? Gray box, que é um dos nomes que eles usam e tal,
Então são caixas cinzas, sem textura e tudo mais, para realmente entender como é que vai ser a jogabilidade naquele cenário. E aí a roupagem que vem por cima, ela é um trabalho combinado do concept e o time de environment, de cenários. Então é importante também ver o trabalho dos artistas de cenário. Eu acabei não trazendo aqui, mas você consegue achar na internet quem participou, ou vendo no vídeo no YouTube com os créditos finais. Vai ter o nome de um monte de gente lá, vale a pena dar uma olhadinha. Tá? E cenas internas também, né? Tem que ver como é que as coisas quebraram, né? Como fica no chão, largado. Então eles foram muito, né, em shopping abandonado para tirar fotos e entender um pouquinho como é que isso funciona. Então é muito legal, essa imagem aqui também é bem legal, né? Acho que mostra bem o clima, né, da série como um todo. Tá? Agora vamos passar para o John Sweeney, que é um artista super importante nessa série. Ele foi diretor de arte no Last of Us Part 2. Hoje em dia não está mais na Naughty Dog, mas segue como diretor de arte. Ele foi quem criou essa imagem aqui, né, que ficou super famosa aí a data de gravação desse vídeo, né, com o 3º episódio que saiu da série. E é legal quem está vendo isso depois, vai ter uma visibilidade muito maior do que a série se tornou. Eu estou gravando isso no 3º episódio, né? Então ele tem uma janela, né, no 3º episódio que ficou famosa. Até vou fazer um outro vídeo aqui no canal falando um pouquinho daquela cena e como a gente pode aprender um pouquinho de perspectiva com aquela cena. Mas é muito legal ver, né, uma homenagem a essa coisa da janela e essa cena que é o menu, né, do jogo, que foi feita pelo John Sweeney, né, criada por ele. Então, de novo, né, ambientes internos, essas cenas são muito legais. Essas cenas, na época que elas estavam sendo publicadas, era muito legal ver, né? Então tinha muita coisa para aprender com a qualidade artística desse pessoal, né? Essa cena também foi muito impactante, né? Uma cena interna, com essa luz quente, né? Aqui, principalmente nesse canto aqui, e o que você põe na parede, né? Como ambientar. Então aí entra no set design também, né? Os bichinhos de pelúcia aqui e tal. Como é que isso vai ficar depois no final, na série, para você poder transitar por esse ambiente. Então tudo isso é pensado nesse momento e também em comunicação aí com o time de design, de narrativa e tal, né? Como a gente viu lá no vídeo sobre o ChatGPT lá, né? E o time de narrativa faz isso dentro das empresas, né? Cria os ambientes, diz um pouquinho do que tem. E lógico, é um esforço colaborativo entre esse time e o time de design visual, que está fazendo também essas cenas e pensando um pouco nisso tudo. Cenas externas, mais uma vez. Como que fica, né, o calmo nesse ambiente, né, o bucólico, entre aspas, num mundo pós-apocalíptico, né, as coisas abandonadas, aí tem barricada, né, nas janelas, né, com bastante madeira e tal. Então é pensar também funcionalidade do como alguém se protegeria nesse mundo pós-apocalíptico, né? Então é bem legal. Algumas cenas mais tensas, então volta um pouco aquilo que eu disse antes, sobre o concept também guiar um pouquinho da narrativa, né, e como que algumas cenas vão ser. Essa cena ela foi traduzida de uma forma bem próxima, né, não esse shot específico, mas é uma cena bem interessante do jogo, e na série, né, acho que ainda não aconteceu, mas eu não lembro a sequência. O jogo é de 2014, né, 2013 e 2014. Então estamos aí 10 anos atrás, eu já não lembro mais da época que eu joguei. Então eu estou lembrando algumas coisas junto com a série, o que é super legal. É bom porque tem algumas coisas que eu já nem lembro mais e que eles estão mudando também, então não tenho tantos spoilers, né? Então as lojas, como é que fica, as coisas abandonadas, saqueadas, né? Eu gosto muito dessa silhueta de um corvo aqui e tal. São detalhezinhos visuais que depois eles vão enriquecer muito a cena final, né? Seja dentro do jogo ou seja dentro da série. Então é realmente muito bacana. Vamos ver algumas imagens aqui do próprio John Sweeney. Aqui já entra um pouquinho, como eu falei, potenciais spoilers, né? De cenas que vão acontecer na frente, não é de coisas que vão acontecer, mas de lugares que eles vão visitar,
né, e coisas acontecendo. Até tem uma cena, já passou, do hotel, né, que a gente vai ver mais pra frente, o concept dela, que é bem legal também. Então é legal esse uso da iluminação da lanterna, né? Tem sido muito utilizado isso na série também, né? Então acho que no primeiro episódio, se eu não me engano, tem uma hora que eles estão entrando num lugar e eles iluminam. E tem um dos clickers lá, né, que são os zumbis, né, da série, que ele tá meio que preso na parede, assim, né, ele meio que se juntou com a parede, assim, com os fungos e tal. Então é bem legal o uso da lanterna como forma de narrativa também, e narrativa visual e dramatização, né. Então é bem legal ver como os concepts também já usavam isso para criar suas cenas, né, seja uma luz artificial da lanterna, seja uma luz natural, que ela tem, né, esses recortes. Então você vai ver algumas regiões de penumbra e mais, né, difícil visualização, e algumas áreas mais iluminadas. Então é bem legal esse jogo, né, essa questão que eu falei também de ir no shopping abandonado e tal. Essa cena mostra bastante a compreensão de como é que as coisas ficam com o tempo, né, se deixadas ao tempo, né, então é muito legal. Essa cena é muito bacana, eu acho que ela foi desenvolvida para um spin-off do jogo, né, um conteúdo extra, que eu tenho, né, convicção que vai aparecer como série em algum momento, ou, né, como alguma história a mais a ser contada. Eles já citaram algumas coisinhas na série, né, falando um pouquinho dessa personagem aqui, né, que é uma amiga da Ellie e tal, enfim, vamos chegar nesse ponto, mas eu gosto muito da ideia, né, de putz, e o carro cai, trava e fica assim para sempre, né? Você tem algumas coisas, é interessante, não é legal porque é um tema pesado, mas a gente consegue ver alguns carros abandonados da Segunda Guerra Mundial. É bem interessante ver, né, no meio do mato como é que fica, né, como é que cresce a grama, ou aviões que caíram há muito tempo, né? Tem uma cena bem clássica disso no Avatar, para quem viu recentemente, né, que é uma daquelas naves, os Banshees lá, abandonada, né, cheia de mato e tal. Então é bem legal ver como isso funciona, né? Essa é outra cena também que vai ser muito emblemática, né, para a série, e muito bacana visualmente, né? Tem até uma certa semelhança com essa cena anterior, né? Então bem bacana. Vamos para a próxima pessoa. Passei por alguns spoilers ali que nós vamos olhar mais para frente. Ethan Zana. Então essa cena que eu falei aqui do hotel, né? Muito legal. O hotel com a água. Isso já apareceu na série, é um pouquinho diferente também, mas ficou muito legal, muito bem representado, né? Então, putz, vegetação, como é que ela cresce, né? Como é que eu posso usar a luz para direcionar o jogador também e visualmente ficar interessante. Contraste de cores mais frias com cores mais quentes na luz aqui, ambientes escuros para gerar mistério, sabe? Tipo, várias coisas pensadas, né, nas cenas que são legais. Um bar aqui, né? Então o conceito de um bar abandonado, como é que fica? Eu acho muito legal o detalhe da persiana toda contorcida aqui e tal. Tem muita coisa, a bateria ali também, fica muito legal, muita coisa bacana. Interiores, mais uma vez, né? Então cenas de interior, né, com bastante coisa jogada no chão, largada e tal. Como é que isso funciona? Como deixar isso bonito, né? E realmente informar as pessoas que vão trabalhar na construção 3D dessas cenas, né, para ser o produto final, né? Eu acho que o Ethan Zana estava entrando nesse projeto também. Você vê que tem muito mais cenas desenvolvidas pelo Maciej Kuchara e o John Sweeney, né? E também eu peguei dos portfólios deles, então também tem um pouco do que eles quiseram mostrar. Próxima pessoa é o Nick Jindro, né? Também eu acho que ele trabalhou pouco na série, mas também umas cenas muito interessantes, né? Cena interna da cozinha, né? Como é que, né, fica o chão sujo, molhado, sangue ou não, né? Seja o que for, é bem interessante ver a ambientação, as coisas aqui, né, deixadas para que o jogador possa interagir e pegar algumas coisas também e tal. Tem muitas coisas pensadas que estão aparecendo na série também. E fogo, né? Fogo numa nevasca, né? Como é que isso funciona visualmente? Como é que eu soluciono
isso visualmente para ficar realmente muito interessante no jogo ou na série. Então passa muito por esses momentos, essas imagens aqui são muito importantes para isso, né, que aí é um pouco diferente do que você tem na série. Na série você vai ter muito menos essa liberdade artística, né, de você determinar, né, qual que é o shape dessa pedra. Né? Você tem uma forma aqui bidimensional que ela é interessante, né? Então como brincar com essa coisa de ser bem quinado, é assim que a gente quer ir, né? Como fazer shapes interessantes, né? Formas bidimensionais que vão ajudar na minha composição da cena, né? Essa cena mais diagonal aqui, né? Com os pinheiros, né? Ajudando a ancorar um pouco a leitura, e aí você tem essa parte grande da pedra, bem imponente. Mesma coisa aqui, putz, vamos para um caminho um pouco mais redondo, né? Quais vão ser os shapes que essa pedra vai ter, e essa parte mais bem com design, né? Eu acho que essa é a questão, né? Como fazer um design bonito para isso aparecer no jogo e ficar super impactante, né? Se você pegar no Uncharted, né, na série, você tem no Uncharted 4 você tem uma ilha que até me lembra muito uma montanha em Fernando de Noronha, né? Depois dei uma olhada aí, tem uma montanha bem... parece meio que uma boca de tartaruga, assim. Aquilo é um shape que, beleza, existe na natureza, mas como eu levo um pouco a mais para ele ficar ainda mais impactante, mais cinematográfico, né? Seja para um jogo ou para uma série. Então é muito legal ver como isso aconteceu, tá? Para não me estender demais, vou passar um pouco mais rapidamente aqui, porque tem várias imagens, né, desse artista, o Hayang Nam, eu não sei direito como é que pronuncia isso, mas é isso, ele criou a maioria dos personagens, né? Então se você for olhar lá, tinha o Marek Ocon que fez um pouco mais de ilustração, né? Mas não tinha outro concept, ou pelo menos não está listado ali outro concept de personagens, né? A maioria fez os cenários e ele fez muito dos personagens. Então você vê, é engraçado até que essa imagem foi feita lá atrás, né? Ela me lembra um pouquinho mais o Pedro Pascal, né, na série, então é bem interessante. Então o Joe e a Ellie, eu trouxe principalmente eles dois, né? Não trouxe outras imagens de outros personagens. Alguns foram um pouco mudados, né? A Sarah, por exemplo, mudou bastante do jogo para a série. Então teve todo um design novo, provavelmente para entender quem seria essa personagem nova e tudo mais. Nova não, né? Essa forma nova de retratar a mesma personagem. Né? Então a Ellie também, né, mudou bastante, né? Enfim, todos eles, eu acho que o Joe mudou menos, né? Mas teve várias mudanças. É legal ver, né, o retrato mesmo, porque isso aqui vai passar para um time de modeladores que vão ter a sua liberdade criativa, mas que vão ter que realmente fazer baseado no que está sendo criado pelo concept, né? Então vai esse lado mais técnico do concept art de trazer a funcionalidade pro processo de criação, assim como explorações, né, de personalidade. Então um pouco até de pose, qual que é o tipo de pose, né, que o Joe teria e tal. No dia a dia, para inspirar também um pouquinho, tanto os animadores, né, os character artists que vão fazer a modelagem, artistas de personagem, ou, né, os modeladores, ou os animadores mesmo que vão dar essa personalidade depois, né? Eu gosto muito dessa cena, né, essa cena foi retratada no jogo e tal, então é muito legal ver isso realmente ser traduzido, né, para o final. Então é uma exploração de personalidade mesmo, né, de tudo que está acontecendo ali, e isso é traduzido para o jogo depois. Então mais algumas cenas aqui, né, então a Ellie olhando aí um fungo, né, isso acho que aconteceu bastante aí até agora na temporada, então é bem legal ver, né, com um clicker aqui embaixo. Até esse terceiro episódio, o segundo episódio tem uma cena importante, né, dela. Ou é o terceiro, agora fiquei na dúvida, mas tem uma cena importante dela interagindo com um clicker. Não vou falar muito também para quem não tiver assistido, que está vendo mais ou menos nessa mesma época. Mas de novo, mais algumas explorações da interação entre os dois, né? Como é que isso vai evoluindo também, né? E como trazer um pouco dessa sensação, né, de cuidado, de como eles estão sentindo, personalidade e tudo mais. Um monte de explorações para o que podem ser os clickers, aqui um pouquinho também de spoilers, né, de alguns que possam aparecer mais para frente, né, aqui principalmente, né, que tem um pouco dessa coisa mais um pouco além do que
vi, pelo menos até agora na série, né, em termos de como eles são e a quantidade de fungo que cresceu. Então é bem legal ver, né, como é que as pessoas são transformadas, né, e tem um pouquinho disso, como é que era antes e como é que fica depois, né. Então é bem interessante ver esse pensamento, e aí sinto muito por essa pessoa que deve ter tido que procurar algumas referências bem complexas, né, de pessoas, né, doenças e tudo mais, para entender um pouquinho como retratar isso, né. Algumas imagens como essa, assim, elas precisam de muita referência, e com certeza o artista, o Hayun Nam, ele teve que se aprofundar muito na anatomia humana e como ela pode ser distorcida, né, para chegar nesse resultado bem diferenciado, né. Essa cena que eu falei que eu acho que aparece já algo, né, inspirado por isso aí na série, né, então é bem legal ver que isso foi criado lá atrás e hoje em dia está sendo usado, né, como inspiração, pelo menos, para tudo que está aparecendo no ambiente cinematográfico da série, né. Então realmente parabéns para esse time, né, incrível que trabalhou no jogo lá atrás e chegou nessa qualidade incrível que a gente está vendo hoje. Então um pouquinho mais, né, da transformação aí e como fica a anatomia humana baseado nisso, e eu gosto também um pouco dessa cena aqui mostrando o movimento, né, mostrando essa personalidade também, né, e algumas variações, assim. Então é muito legal ver isso, tá super traduzido já também na série, né, estão usando muito a própria movimentação que tinha antes e tal, então realmente é muito bacana. Então, olhando de longe mais uma vez, né, pra gente poder colocar um pouquinho como se estivesse lá com eles, né, é um mood board aí muito bacana, muitas artes bonitas. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou desse vídeo, potencialmente você vai gostar do outro que eu fiz sobre o Príncipe do Egito, com uma pegada um pouco parecida, olhando para o time de Concept, e o link vai estar aí na sua tela. Beleza? Obrigado por ter assistido e nos vemos em outro vídeo. Até mais!